Amém, queridos? Pode se assentar. Nós vamos entrar na palavra dessa noite. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que é milagre para você? Aquilo que humanamente eu não consigo fazer. Quem mais vota? Olha eu. Quem mais tem uma opinião? O que é milagre? Algo impossível? Quando você entende que você está vivendo o seu milagre? Quando que você para e fala assim, não, agora eu estou vivendo o meu milagre? Quando está acontecendo? É isso? Quando você olha e vê o que está acontecendo. E se eu disser para você que isso não é milagre? Por que eu vou dizer isso para você? Quantas vezes você e eu já oramos e clamamos ao Senhor a respeito de determinadas coisas, de determinadas situações, e ficamos assim, frustrados porque aquilo que pedimos não aconteceu? Levanta a mão, quem já frustrou? Você não precisa ficar envergonhado, não. E por que a gente frustrou? Porque a gente pediu para que Deus fizesse algo e Ele não fez. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos entender é que milagre não é viver o que eu quero. Milagre é viver o que Deus tem para mim. Por isso que eu comecei o culto no Dízimo e Oferta dizendo para você o seguinte, a sua e a minha visão tem que mudar, e você vai entender o porquê. Porque a nossa concepção de milagre é Deus fazer o que a gente está pedindo. Só que quando o que eu estou pedindo não é o que Deus quer fazer, Ele vai fazer? Não. Mas, pastora, a Bíblia diz que tudo que eu pedir com fé, crendo, eu vou receber. Mas a Bíblia também diz que tudo que eu pedir segundo a vontade dEle, eu vou receber. Precisa estar dentro da vontade dEle para eu receber. E eu estou falando isso para você porque muitas vezes nós não enxergamos o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque nós focamos no desfecho e não no percurso. Nós ficamos tão presos na resposta do que a gente quer receber de Deus, que a gente não consegue enxergar o que Deus já está fazendo ao longo do caminho. E hoje eu quero falar de duas personagens bíblicas que... A gente está em Juízes? Não, a gente está em Ruth, não está? Com a leitura diária? Que se você ler o livro de Ruth, é porque eu já estou em Samuel. Se você ler o livro de Ruth, você vai se familiarizar. Nós vamos falar de duas personagens e eu quero falar de 3 coisas que Noemi e Ruth fizeram para que a realidade delas fosse transformada. Só que quando a nossa visão muda, queridos, nós aprendemos a ver milagre em tudo. Eu perguntei, quando é que você entende que você está vivendo milagre? Todo mundo respondeu o quê? Quando o que eu pedi está acontecendo. Isso é porque a nossa visão ainda não foi mudada. Porque quando a nossa visão muda, você consegue ver milagre em tudo. E eu quero dar um exemplo para você nessa noite, dessas duas personagens. Eu não vou ler porque o livro tem alguns capítulos, então seria muito extenso, mas eu quero citar com você a história de Ruth e Noemi. Quem foi Ruth e Noemi? Noemi foi uma mulher israelita que se casou e teve um momento de muita fome em Israel. E porque a fome estava muito grande, a família dela, o marido com os filhos, decidiram fazer o quê? Ir embora de Israel. E foram para Moabe, atrás de alimento. E aí eles chegaram em Moabe, se estabeleceram ali. E depois de um tempo que eles estavam em Moabe, quem morre? O marido de Noemi. E depois de 10 anos passados da morte do marido de Noemi, quem morre? Os 2 filhos de Noemi. E é a primeira coisa que eu quero que você entenda.
Primeiro, eu preciso mudar a minha visão do que é milagre. Segundo, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus e a recomeçar. Talvez você tenha a visão certa de que Deus não vai fazer o que você quer na hora que você quer. E você já entendeu isso no seu coração. Só que muitas vezes nós estamos nesse primeiro degrau, que é a visão, mas nós paramos no segundo degrau. Para e pensa comigo. Quantas vezes nós tomamos decisões na nossa vida, e foi o que aconteceu com a família de Noemi, decisões tomadas por necessidade. Quem já tomou decisão por necessidade? Todo mundo. Quem já tomou decisão por pressão aqui? Todo mundo. Não foi? Ah, mas eu não tinha o que fazer. Ah, mas eu não tinha alternativa. É ou não é? E você já reparou que é uma coisa interessante? Quando a gente toma uma decisão que não era a decisão que Deus tinha para nós, no início dá tudo certo. A gente tem uma ilusão do seguinte: não, se não for de Deus vai dar tudo errado. Depende, se você orou no início isso. Se antes de tomar a decisão você falou: Deus, se não for teu, o Senhor fecha todas as portas. O Senhor, né, dá um jeito aí de eu entender que não é do Senhor. Se eu não fizer essa oração de entrega lá atrás. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Noemi foi com a família dela para Moabe, gente, no começo estava dando tudo certo. Estava dando certo. Eles se estabeleceram em Moabe, gente. Construíram família. Casaram, os filhos dela foram para lá solteiros, porque eles casaram com mulheres moabitas. Então, no início estava dando tudo certo, no início as portas estavam abrindo, no início a necessidade deles havia sido suprida, no início toda a falta havia sido sanada, no início as coisas aconteceram exatamente como eles queriam que acontecesse. E por que o segundo passo, porque o primeiro é uma mudança de visão, o segundo passo é voltar aonde Deus me mandou estar. Porque quando Noemi se dá conta de que não era vontade de Deus eles estarem em Moabe, ela faz o quê? Ela vai voltar. Mas vocês já repararam que para a gente voltar, eu quero que você entenda que esse voltar é voltar para a presença de Deus. É voltar para o centro da vontade de Deus. Mas vocês já repararam que a gente só decide voltar para o centro da vontade de Deus quando a gente já perdeu tudo? Gente, por que a gente é cabeçudo desse jeito? A Bíblia não diz a morte dos filhos, mas ela perdeu o marido, perdeu os filhos e, por consequência, como ela estava fora de Israel, ela perdeu toda a herança dela. Quantas vezes na nossa vida nós estamos perdendo coisas por decisões erradas, por decisões precipitadas, por decisões que nós tomamos no impulso? Vamos lá! Vai dar tudo certo. E aí as portas abrem, começa a dar tudo certo. De repente, começa a morrer coisas no caminho. No caso de Noemi, começou a morrer o filho, morreu o marido. No nosso caso, começa a morrer sonhos, começa a morrer projetos, começa a morrer casamento, começa a morrer relacionamentos, começa a morrer vida financeira. Sim ou não? E é interessante você observar a volta de Noemi, porque ela vai voltar, a gente sabe que Ruth não vai abandoná-la, Ruth vai decidir voltar com ela, mas quando ela volta, é muito interessante, porque o texto vai dizer o seguinte, que ela vai voltar com uma certa amargura no coração. Coloca aí para mim, gente, livro de Ruth, capítulo 2, coloquei o versículo, não coloquei o capítulo, mas eu acho que é o 2, versículo 6, não, então vai ser 1:6. É quando ela volta. Deixa eu ver se é 1:6. Coloquei só o versículo. Isso. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Quantas vezes nós somos assim? A gente ouve uma voz de Deus dizendo assim, ó, volta para a minha presença que é a resposta. E aí a nossa ficha cai. Que apesar de estar dentro da igreja, assistindo todos os cultos, participando da Santa Ceia, a nossa vida não está mais dentro do centro da vontade de Deus. Porque é possível eu estar sentada aqui e a minha vida não estar dentro do centro da vontade de Deus. E aí a gente faz como Noemi.
A gente ouve Deus falar, olha, volta que há resposta na minha presença. E aí ela vai voltar. Coloca para mim o versículo 13. Aí ela vai falar sobre dar um marido para as noras dela. Vai no 16. Ruth respondeu, não, 17. Vai, eu acho que agora vai ter que versículo esse? Qual que é o 22? Então, eu acho que agora é o capítulo 2 mesmo que eu preciso. Não, então vai ser o capítulo 2. Vai no capítulo 2, versículo 13. Coloquei só o versículo. Acha para mim aquele versículo que ela vai falar que ela está amarga. Quando ela chega em Israel. Está antes. Que ela vai falar, não me chame Noemi, me chame Mara. Anotei só os versículos. Não anotei os capítulos, mas eu tenho aqui na minha Bíblia anotados. Eu acho que está no final do primeiro. Calma aí, gente. Achou? Ah, vai ser o versículo 19. Nossa, eu ainda anotei aqui, ó, o versículo 19. Vai no 19. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Sabe o que eu acho interessante? Porque quando você olha esse texto, você tem a impressão de que Deus tinha transformado a vida dela, não era? Em amargura. Mas não é. É um relato dela. É um relato dela, é uma necessidade dela, é um pensamento dela. Ela chegou a essa conclusão. E é muito interessante a gente observar isso, porque quantas vezes na nossa vida nós fazemos isso? Nós tomamos a decisão, nós saímos da presença de Deus, nós nos afastamos do centro da vontade de Deus, o barco da nossa vida vira e a gente volta bravo com Deus. Volta ou não volta? Volta revoltado com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? É interessante porque ela vai falar assim, ó, o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mas foi Deus que amargurou a vida dela? Não. Quem tomou a decisão de mudar de país? Eles. Só que uma das coisas que eu acho incríveis na graça de Deus é que Deus ele não leva em conta esses momentos nossos. Mas Ele sempre nos proporciona um caminho de regresso para a presença dEle, amém? Ele sempre nos dá a oportunidade de voltar. Mesmo que a nossa escolha tenha sido errada, Ele sempre tem um caminho de recomeço para nós. Quando ela vai voltar para Israel, ela vai fazer uma coisa que nós precisamos fazer, que é aprender a recomeçar. Como é difícil recomeçar? É ou não é verdade? Como é difícil começar do zero. É ou não é? Gente, o tanto de pessoas orgulhosas. Mas eu vou voltar atrás. Mas o que é que as pessoas vão pensar? Ela poderia ter pensado isso. Mas o que é que o povo de Israel vai falar? Ah lá, foi, agora voltou. Com o rabinho entre as pernas. Sem nada. Sem destruída. Ela poderia ou não poderia ter pensado isso? Poderia. Mas quem sabe, as decisões que você precisa tomar hoje, você está com dificuldade de tomar, preocupado com o que os outros vão falar. Preocupado com o que os outros vão pensar. Posso falar um negócio? Eu vejo pessoas tomando decisões de ir embora, não sendo a vontade de Deus, e não consegue voltar atrás da decisão. Vou embora, muda de cidade. E não é a vontade de Deus. E a pessoa está vendo que não é a vontade de Deus. Mas a vergonha de voltar atrás. O que é que os outros vão falar se eu voltar para paraíso? As pessoas vão falar que eu fracassei.
Fracassar é você continuar fazendo o que Deus não te mandou fazer. Aí é certeza de fracasso. Se houvesse no coração de Noemi esse orgulho, e ela não tivesse voltado atrás na decisão dela e voltado para o centro da vontade de Deus, qual era o centro da vontade de Deus para Noemi? Voltar para a terra de Israel. Se ela não tivesse feito isso, quando é que ela ia viver o milagre de Deus? Nunca, porque Deus não faz nada fora da vontade dele. Absolutamente nada. E aí vai um conselho de Deus para mim e para você. Não permita que o orgulho te impeça de voltar para a vontade de Deus. Às vezes o voltar para a presença de Deus é consertar uma situação. Às vezes o voltar para a presença de Deus é pedir perdão. Às vezes o voltar para a presença de Deus é abrir mão de coisas. Faça. Ah, mas é difícil demais. Mas Deus nunca disse que seria fácil. Ah, mas é complicado demais. Complicado demais é continuar perdendo coisas. Escolha o teu difícil. Ah, eu escuto muito isso. Pastora, mas tomar tal decisão é muito difícil. Irmão, de todo jeito viver é difícil. Então escolha qual difícil você vai encarar. Porque não adianta nada, não adiantaria nada Noemi continuar em Moabe, orando, Deus faz um milagre, Deus ia olhar para ela, fora da minha vontade eu não faço nada. Volta onde você não devia ter saído. Você não devia ter saído de Moabe, a sua família não deveria ter saído de lá. Então volta para Israel. E ela vai voltar. Vai voltar sem nada, vai voltar brava, mas vai voltar. Ai, pastora, mas Deus então releva os meus momentos de braveza? Releva. Pode ficar tranquilo. Deus entende a nossa humanidade, viu? Vá, meu filho. Mesmo que você chore, mesmo que você não concorde, mas vá. Faça o que Deus mandou fazer. Como dizia o bispo antigamente para a bispo e para a Débora, me obedece agora e me agradece depois. Faça. Então, a primeira coisa que eu preciso, mudar a minha visão. Viver um milagre de Deus não é o que eu estou pensando. Viver um milagre de Deus é viver o que Ele quer para mim. Por isso que a minha visão tem que mudar. Porque quando a minha visão muda, eu começo a enxergar o que Deus quer. Segunda coisa, muitas vezes eu não estou entrando na rota do milagre porque eu estou longe do centro da vontade de Deus. Se eu não estiver no centro da vontade de Deus, Ele não vai fazer nada. E muitas vezes nós não conseguimos voltar para a presença de Deus, por quê? Porque voltar para a presença dEle exige tomar decisões que muitas vezes nós não estamos dispostos a tomar. E nós vamos precisar tomar. Noemi teve que tomar uma decisão. Não sei como vou ser recebida. Não sei o que vão pensar de mim. Não sei o que vão falar. Eu não sei nem onde eu vou morar, tá? Porque ela vai voltar sem saber o que seria da vida dela. Mas o Senhor está me dizendo para voltar, então eu vou voltar. Terceiro, esteja disposto a trabalhar. Já reparou que a gente quer crente, a gente é engraçado, né? A gente pede milagre e faz o quê, Mayra? Senta, faz um chá. Põe o André Valadão. Hoje o meu milagre vai chegar. Aleluia! Eu vou crer, não vou duvidar. E fica lá esperando. Fica esperando, igual tem uma música do mundo que eu vejo nos stories do povo, esperando um anjo do céu trazer alguém para mim. Traz não, viu, irmão? Traz nada do céu para você. Vai nessa. O único anjo que caiu do céu que trouxe algum trem é o capeta, então corre. Capítulo 2, versículo 2, Eduardo. Certo dia, Ruth a Moabita disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, tirar um cochilo ao ar livre, porque é muito gostoso o ar puro do campo, foi isso? Enquanto um anjo desce com a resposta na mão. Tem uma música que fala isso? O anjo vem com a resposta na mão? Tem uma música que fala isso, agora não estou lembrada qual que é.
Deixe-me ir ao campo ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu o quê? Está bem, minha filha, pode ir. Você quer entrar na rota do milagre de Deus? Você quer entrar na rota da transformação de Deus para a sua vida? Se esforça. Ruth não ficou esperando nada cair do céu. Deus, eu quero um emprego melhor, em nome de Jesus. Amém. E o que você está fazendo para esse emprego melhor chegar? Não, pastor, eu estou orando e jejuando. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu estou com uma conta, 100 mil reais. Provê, Senhor, faz um milagre. O que é que você está fazendo para a conta de 100 mil reais ser provida? Não, pastor, eu estou orando, jejuando e dormindo. Irmão, não vai pagar nunca. Não, pastor, eu passo na porta do banco todos os dias e profetizo, em nome de Jesus, minha conta vai sair do vermelho. Me conta aí, quem que resolveu aí? Que dia que essa oração foi respondida? Nada cai do céu, gente. Por que a gente construiu a mentalidade de que milagre, mas milagre só Deus pode fazer? Eu concordo, mas aquilo que eu e você tem que fazer, Deus vai fazer, não, irmão. Então, quando eu penso em algo que eu estou orando a Deus, eu também preciso pensar no contraponto, o que eu tenho que fazer para esse milagre acontecer. Qual a decisão que eu tenho que tomar? Noemi não precisou começar do zero, ela e Ruth? Precisou ou não precisou? Gente, você está falando de duas mulheres que moravam em Moabe, tinham uma casa, tinham bens lá em Moabe, perdem tudo e elas vão ser servas em Israel. Elas tiveram que aprender a começar do zero, Ludmila. Para começar do zero, você tem ou não tem que ralar? Tem. Quanto de esforço eu e você estamos empreendendo para melhorar o nosso lar? Não, pastor, eu oro para Deus mudar a minha mulher. Tá, mas o que é que você está fazendo para ela mudar? Nada, pastor, eu só oro. Então, meu filho, você ora deitado. Para você não cansar, porque ela não vai mudar. Não, pastora, você tem que agir, meu filho. Tem ou não tem que agir? Quem aqui não chega em casa cansada? Ai, Senhor, em nome, toda mulher já fez essa oração. Ai, em nome de Jesus, eu queria que agora todas as panelas ligassem e a comida ficasse pronta automaticamente. Que dia que ficou? Fala aí que nós temos que ir lá exorcizar a sua casa. Porque se as panelas vão para o fogão sozinha, acende sozinha, você está vendo o óleo ir para a panela, você está vendo gelado, o trem andando sozinho na sua casa, tem que exorcizar a sua casa. Porque isso não existe. Se não tiver... é uma coisa até boa, né? Adolescente nunca vê o preço das coisas. E eu falo preço em todos os sentidos. Preço de valor, né? De comprar mesmo, de dinheiro. E preço de trabalho, né? Eles acham que as roupas vão para a graveta sozinha. Dobrada, limpinha, cheirosinha. Que a comida vai parar na mesa também no horário, do nada. Não enxerga que há um esforço de alguém para manter a casa limpa, organizada, roupa limpa. Não percebem que há um esforço de alguém para ter o tênis de marca, para ter a roupa de marca, para ter o perfume que gosta. E não é uma crítica, é só uma constatação. Que muitas vezes os adolescentes passam desapercebidos até começar a trabalhar. E começar a ter a conta de luz, de água e de luz é sua. Aí já começa a brigaiada. Fulano, sai de chuveiro, porque eu pago a conta de luz, pelo amor de Deus. Mas até aí, pelo amor de Deus, gente, apaga a luz. Saiu, apaga a luz. Mas até você começar a assumir responsabilidades desse nível, você não está nem aí. Não sai do teu bolso. Desperdício. Só quando se esforça. Por isso que Deus vai olhar para as duas e Deus vai esperar uma atitude delas. A atitude do esforço. Gente, a gente quer receber uma palavra de Deus e não fazer nada para ela cumprir, ou fazer o mínimo. Ai, Deus me prometeu, pois quem me prometeu é fiel. E vai, meu Deus, e Deus está olhando e falando, ok, mas eu estou esperando a hora que você vai mover. A hora que você vai fazer melhor o teu trabalho. A hora que você vai chegar no horário. A hora que você vai fazer mais do que você está se propondo fazer.
Aí a gente já começa, ai, Senhor, Deus, o Senhor vai me promover na empresa. Aí Deus olha e fala, promover, você está lá. Aí, o crente, 15 para as 9 da manhã, está lá no banheiro da empresa, fazendo o quê? Dormindo, sentado no vaso. Claro que ninguém nunca fez isso. Quem nunca? Não é não? Tirou um cochilo no banheiro da empresa e assustou com a pessoa da limpeza entrando. Ai, meu Deus do céu, nossa, será que eu fiquei muito tempo aqui dentro? Está até sonhando lá dentro do banheiro. E está orando para Deus promover. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para eu entrar na rota do milagre de Deus, eu preciso começar a me esforçar. E esforço é ir além do que eu já estou fazendo, tá? Então, o óbvio, não adianta. Então, quanto de esforço eu estou fazendo para o milagre acontecer dentro da minha casa? Não, pastor, eu já faço o suficiente. Deus não quer o suficiente, Deus quer esforço. Esforço é ir além do meu suficiente, é ir além do óbvio. Quanto de esforço eu estou fazendo para os meus sonhos se realizarem? Quando Jesus vai pregar, e ele vai começar a chamar os discípulos, ele vai entrar no barco de quem? Hã? Gente, pelo amor de Deus, de quem que era o barco? De Pedro. Ai, pastor, eu já nem sei mais. Quem que era o dono do barquinho? A Mayra falou que era de Pedro ali, está reivindicando. Ele entrou no barco de Pedro. Pedro passou a noite inteira dormindo. Catou a rede dele, pendurou numa ponta, a outra deitou e falou, Yahvé, faz brotar peixe. Foi assim. Não. Quando Jesus vai falar com Pedro, Jesus sabia que ele havia se esforçado a noite toda. Deus só vai fazer quando ele vê em mim e você esforço. Eu estou vendo esforço. Eu estou vendo você ralar. Eu estou vendo você trabalhar. Eu estou vendo você acordar cedo. Eu estou vendo você correndo atrás. Jesus vai olhar e vai falar assim, nossa, ele ficou a noite inteira. Pescou nada. Deixa eu liberar algo sobre a vida dele. Joga a rede do outro lado. E aí Pedro falou o quê? Olha, eu tentei meia hora. Ah, Jesus, faz meia hora que eu estou tentando. Não, a resposta de Pedro foi, eu tentei a noite inteira. Eu trabalhei a noite inteira. E nada aconteceu. Mas já que o senhor está mandando eu jogar, eu vou jogar. O que aconteceu? Encheu de peixe. Por que o terceiro passo é esforço? Porque você se esforça, se esforça, se esforça. Vai chegar uma hora que quando você lançar a rede vai vir cheia de peixe. Mas primeiro, Deus vai ter que ver em você esforço. Vontade, garra, determinação. Porque senão não adianta. Para quê, gente, que Deus abre porta? Deus sabe. Vou abrir porta para esse cidadão daqui 3 dias, vai dormir, vai deitar nas cordas. Não vou, não. Vai perder tudo, vai ficar pior do que estava agora. Deixa do jeito que está. Porque se for para enfiar o pé na jaca mais do que já está, deixa só na jaca do jeito que está mesmo, porque se enfiar mais vai ficar pior. É verdade. Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ruth vai tomar a decisão de ir trabalhar. Eu vou trabalhar. E é interessante o texto, depois você lê lá na sua casa o livro de Ruth. É interessante porque ela vai trabalhar como nunca. Ela vai chamar a atenção de Boaz pelo tanto que ela trabalhou. E a gente não gosta de trabalhar. E a gente quer ter milagre. Eu imagino o céu olhando para nós. E falando assim, meu Deus, como eles são engraçados. Porque Jesus trabalhou para caramba. Boaz vai olhar aquela moça no meio do povo e vai falar, quem que é ela? Aí um dos céus vai falar assim, ela é nora de Noemi, aquela que veio de Moabe, ela é moabita. Ela trabalhou o dia inteiro. Ela só parou para comer. Entenda isso. Sem trabalho, sem esforço, nada vai cair do céu. Nem milagre, pastora. Não, porque o milagre exige uma postura, um posicionamento, uma ação minha. Quando Boaz vai olhar para ela e vai ver o esforço dela por ela e por Noemi. Daí eu estou lá orando para Deus transformar a minha casa. Deus precisa ver esforço. Porque Deus viu em Ruth um esforço por ela e pela sogra. Essa sogra devia ser boa, né? Falei, nossa, que moça dedicada. Que moça esforçada.
E eu não sei se você sabe disso, mas Boaz é uma figura, ele existiu mesmo. Mas essa história está aqui na Bíblia porque ele vai simbolizar uma figura do Cristo, que vai resgatar. Por que vai acontecer no texto? Ele vai pagar o resgate de Noemi e de Ruth. Só que antes de pagar o resgate, eu quero que você entenda, ele proveu comida, proveu água, está lá no texto. Ele proveu, ele chega para o servo e fala assim, ó, não deixa faltar comida para ela. Deixa cair mais espiga no meio do caminho para ela colher mais. Então ele proveu comida. Ele chega para ela e fala assim, toma água dos meus servos, ande com as minhas servas. Ele proveu água, proveu comida, proveu proteção e proveu recurso, porque ela vai embora para casa com o saco cheio. Boaz é uma figura do próprio Cristo. Se eu e você queremos viver provisão de comida, se nós queremos viver provisão de recursos e proteção, nós precisamos nos esforçar. Depois disso, vem o último ponto, o quarto. Se submeta a Deus. Quando ela chega em casa com tudo aquilo, e ela vai contar para Noemi, como tinha sido o dia dela, vai passar um tempo, e ela vai continuar trabalhando junto com o pessoal ali de Boaz. Noemi vai dizer para ela assim, minha filha, está na hora de eu te honrar, você precisa arrumar um casamento para você. E eu já entendi que esse rapaz é um rapaz bom. Então, vou fazer o seguinte, ele é resgatador da minha família. Ó, Boaz era resgatador de Noemi, não de Ruth, porque Ruth era moabita. Só que aí Noemi vai falar para ela o quê? Você vai lá, na eira hoje à noite, deita aos pés dele. O que significava isso? Submissão. Quando ele acordar, ele vai dizer para você o que você tem que fazer. E é exatamente isso que Ruth vai fazer. Ela vai descer na eira, vai deitar no pé dele, ele vai acordar, vai vê-la deitada aos pés dele, vai conversar com ela e ela vai falar, você é o resgatador da minha sogra. E ele já estava apaixonado, uma mulher trabalhadeira dessa, né? Que homem que não apaixona? Esforçada, trabalhadora. Estou brincando com você. Só que tinha um detalhe, tinha um resgatador antes de Boaz. E ele vai falar para ela, vai falar, tem um resgatador na minha frente, que tem direito primeiro, eu vou conversar com ele. E é muito interessante o diálogo, porque ele vai chegar no resgatador lá no centro da cidade, e vai falar para ele assim, olha, você é o resgatador de Noemi. E resgatar Noemi significaria o quê? Você vai pagar um valor, você vai pegar a Noemi para morar com você, você vai cuidar dela, e todas as terras que era do marido dela vêm para você. É ou não é um bom negócio? É ou não é? É. E aí, Boaz vai conversar com o rapaz. Ó, seu resgatador de Noemi, se você resgatá-la, você vai ficar com a terra dela como herança. Ele, ó, bom esse negócio. Aí ele só espera a resposta. Quando o rapaz fala para ele que o negócio era bom, ele vira e dá a facada. Só que você tem que casar com a nora dela. Aí o rapaz fala, não, resgatar a mulher, a velha. Resgatar a sogra, tô brincando, gente. Resgatar a sogra e pegar a herança dela, ok, mas casar com a outra? Por que ele teria que casar? Porque pela lei deles, o homem que casasse com Ruth, teriam filhos com Ruth para manter a descendência do marido primeiro de Ruth. Então, todo mundo ia lembrar o seguinte, se era Malom, marido de Ruth, e o filho de Ruth com Malom, não seria o filho de Ruth com Boaz? Pela lei seria. Aí o cara falou, nada, vou ter que casar com a mulher moabita ainda, não quero não. E aí Boaz faz o quê? Pois eu quero. E ele vai resgatá-la. Por isso que eu te falei que é uma figura do próprio Cristo, porque foi o que ele fez conosco. Nós não éramos da linhagem de Israel. E Jesus olhou para nós e falou, mas eu quero te resgatar. Eu quero pagar o preço de ter você para mim. Só que para isso acontecer com Ruth, ela precisou se submeter. Ela precisou se render. Se eu quiser entrar na rota da transformação de Deus na minha vida, eu preciso aprender a me submeter à vontade de Deus. E entender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja o desfecho que eu queria.
Pastora, como assim? O tema de hoje é transforme realidade em milagres. A primeira coisa, entenda que o milagre de Deus não é o que você está pensando. Ah, então não tem que orar? Você tem que orar. Mas a mudança de visão vai fazer você enxergar o que Deus quer no meio do que você está pedindo. Dá para entender ou está confuso? Porque às vezes eu estou falando assim, Deus, faz isso, opera nisso. E Deus olha e fala assim, ó, eu tenho um projeto de restauração para isso que você está pedindo, mas o caminho que eu tenho não é esse, o tempo que eu tenho não é esse, não vai acontecer desse jeito. Vai acontecer do meu. Vou te dar um exemplo que você vai entender melhor. O que é milagre para Deus. E eu estava orando e eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor me esclareça para eu poder trazer um exemplo para a igreja. Eu vou dar um exemplo distante e um exemplo próximo. Quem conhece a cantora Eishla? Acho que a maioria. Ela perdeu um filho alguns anos atrás com meningite. Sim? Na época, ela começou a orar a Deus, porque foi muito rápido. O menino desenvolveu meningite, acho que em 3, 4 dias ele faleceu. E ela orava muito por um milagre. E todo mundo entendia que o milagre era Deus fazer o quê? Curar. E Deus levou. E ela ficou um tempo questionando Deus. Deus, por que o Senhor levou? Até que um dia Deus falou para ela, e foi daí que nasceu a música O Milagre Sou Eu. Até que um dia Deus virou para ela e falou para ela assim, você não entendeu que o meu milagre para ele era levar. E agora você vai viver uma transformação de vida. Por isso que ela fala que o milagre sou eu, porque o quanto Deus mudou a visão dela e o coração dela no meio da perda. Todo mundo aqui vai lembrar da Ludmila Ferber. Ela ficou anos orando a Deus por uma cura. Deus curou? Não. E por isso ela não viveu o milagre? Viveu. Porque pela medicina ela teria que ter morrido, era para ela ter morrido muito antes. Ela viveu muito mais do que ela deveria ter vivido, segundo a medicina. E viveu bem. Pastora, mas por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes o milagre, por isso que a minha visão tem que mudar. Porque muitas vezes eu entendo que o milagre é Deus curar e Deus fala, não, o milagre é eu levar. E Deus sabe o porquê. Eu te dei uns exemplos bem extremos. Um exemplo próximo nosso foi o Cristiano. A gente que é pastor, depois de um certo tempo, quando é ovelha nossa, a gente sabe o que Deus vai fazer. Porque Deus fala o que vai fazer. Quando o Paulinho e a Camila falaram que ele estava diagnosticado com câncer, o senhor falou para a gente que ia levar. Eu cheguei a falar, Paulinho, falei, Paulinho, prepara a Camila, vai preparando devagar. Porque o milagre para Deus, o milagre que Deus tinha para o Cristiano era levar. Pastora, como assim? Porque Deus sabia. Uma pessoa que tinha passado a vida inteira no crack, gente. Deus sabia se ele suportaria da presença dele ou não. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente vive a vida como se tivesse só essa daqui. Por isso que Paulo fala assim, se nós vivermos a nossa vida como se tivéssemos apenas essa, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Deus não olha aqui. Deus olha a eternidade. E eu estou te dando esses exemplos para você entender. Por que muitas vezes você ora e as coisas não acontecem exatamente do jeito que você quer? Porque Deus nunca disse que o milagre é Ele fazer o que eu quero. Jesus viveu milagres diários. Porque a visão de Jesus era aberta para ver milagre todo o tempo, em todas as situações. Eu quero que você saia daqui dessa noite com a sua mente e o seu coração aberto para entender o seguinte. A sua realidade, a minha realidade, ela pode se transformar em milagre agora. Mas ela se transforma em milagre não é porque ela mudou, Sara. É porque o meu coração mudou. É porque a minha visão, é porque o meu jeito de encarar o problema mudou. Eu já comecei a viver um milagre. Eu já comecei a viver algo de Deus. Existem coisas que só Deus sabe. Eu não sei se você sabe disso. Mas uma das filhas da Ludmila Ferber estava desviada. Só voltou porque ela morreu. Deus sabe por que faz as coisas. Quando a nossa visão muda, a gente começa a enxergar Deus na conta do mês. Você começa a ver milagre na conta do mês.
Meu Deus, como que eu consegui fazer mercado, pagar água, pagar luz, pagar isso, pagar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Mas quantas vezes a gente considera esses pequenos milagres? Poucas. O fato de você ter saído na rua hoje e não ter sido atropelado, você já viveu um milagre. Porque não sei se você sabe, parece anda doido. O tanto de acidente que está tendo na cidade, gente. O fato do teu filho ter ido para a escola e voltado em segurança, é um milagre de Deus. É ou não é? É um milagre. O fato de você ter tido um trabalho para você levantar da cama e entrar por aquela porta, é um milagre de Deus. Mas quantas vezes nós consideramos? O problema não está na nossa realidade, o problema está na nossa visão. Quantas vezes Deus fecha a porta e a gente não enxerga que aquela porta fechada foi o maior milagre que Ele poderia nos dar. Porque se a porta não fechasse, a gente não sairia do lugar. Gente, mas a gente enxerga como milagre? Senhor, estou orando para o Senhor fazer um milagre na minha vida, o Senhor fecha a porta, Deus fala, eu estou fazendo. Eu preciso que você se mova, meu filho. Eu preciso que você ande. Eu preciso que você caminhe. Pastora, como que eu transformo a minha realidade em milagre? Quando eu me aproximo de Deus e começo a mudar a minha visão. Aí eu vou começar a perceber que eu tenho coisas que muita gente gostaria de ter que não tem. Isso já é um milagre. Eu começo a perceber que tem comida na minha mesa enquanto muita gente não tem. Isso é viver milagre. É quando eu entro no meu Instagram e eu entro numa página de missionários e eu vejo as pessoas lá na África só com arroz para comer. Há 15 dias sem nada. E eu sabia que na minha geladeira tem comida. Isso é milagre. A nossa visão sobre milagre precisa mudar. Porque, a bem da verdade, nós temos nos tornado apenas consumidores do reino. Pessoas que chegamos na igreja e queremos, mas não conseguimos enxergar nada do que Deus já tem feito por nós. Nós sempre consideramos a nossa realidade um lixo. Nós sempre queremos mais, e eu não estou falando que é errado querer mais. O errado é não enxergarmos o que Deus já tem feito na nossa vida e sermos um agente de transformação de Deus, porque Ele já tem transformado a nossa vida. Isso é o nosso problema hoje. Eu tenho percebido isso nesses últimos dias, porque eu tenho pesquisado bastante coisa para trabalhar com criança. A gente não vê nada aqui em Paraíso. A gente não conhece nada. A gente não tem noção da desgraça. Desculpa a expressão. Que muitas pessoas estão vivendo por aí. Sem nada. Absolutamente nada. E muitas vezes nós estamos chateados porque nós queríamos trocar de carro e Deus não pôs o dinheiro na nossa mão. E aí você vai lá para o sertão e você vê a pessoa descalça indo para a igreja, andando quilômetros a pé, feliz. Porque elas encontraram Jesus. A gente não sabe o que é milagre. O fato de termos sido alcançados por Jesus. O fato da graça transformadora de Jesus ter nos alcançado. É um milagre incalculável. Nós precisamos sair da posição de consumidores do reino. O que é isso, pastora? Só quer. Eu quero. Esses dias eu estava orando a Deus, estou chegando no final do culto, pelos projetos que Deus está colocando no nosso coração social. E Deus me falou uma coisa que eu fiquei balançada. O Senhor falou para mim, prepara que você vai ver muita coisa que você não está acostumada a ver. Você vai tocar muita realidade que você não está acostumado a tocar. Realidade de fome, de miséria, de pobreza, de não ter nada, de não ter ninguém. Realidade de violências, realidade de abuso. Firma o lombo. Que o Espírito Santo de Deus mude a nossa visão. Que o Espírito Santo de Deus tenha a liberdade de nos fazer entender que há um propósito muito maior do que olhar só para nós. Quando eu começo a olhar para o que eu tenho e começo a ser grata a Deus e falar, Deus, porque o Senhor me deu, então eu vou proporcionar.
porque o Senhor colocou na minha mesa, então eu vou ser um agente de transformação na vida do outro também. Isso é começar a ser um agente de transformação. Isso é começar a entender milagre. Isso é começar a enxergar milagres diariamente. Feche seus olhos. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e a sua realidade não é das melhores aos seus olhos. Você não está vivendo exatamente o que você gostaria de viver. Mas em nome de Jesus, que você abra o seu coração diante do Senhor nessa noite e comece a pensar em tudo que Jesus já fez na tua vida. Comece a pensar em tudo aquilo que Ele já te proporcionou viver. Comece a trazer a tua memória de onde Ele te tirou, o preço que Ele pagou, as portas que Ele já abriu. Nessa noite o nosso pedido vai ser diferente, não vai ser para Deus mudar a nossa realidade. O nosso pedido nessa noite é, primeiro, pedido de perdão ao Senhor por não enxergarmos o quanto Ele já fez. E em segundo lugar, pedir para Ele mudar a nossa visão. Noemi e Ruth, quando elas vão voltar para Israel, Noemi sabia, eu posso voltar, eu tenho para onde voltar. Porque ela tocou a miséria em Moabe. Ela tocou o fundo do poço em Moabe. Mas eu quero que você abra o seu coração nessa noite diante do Senhor. E peça para Ele, Deus, mais do que mudar a minha realidade, muda a minha visão. Porque, querido, quando eu olho para uma pessoa que não tem nada, materialmente falando, e ela consegue ser grata a Deus, isso me ensina muito. Quando eu enxergo, quando eu encontro pessoas, ou toco pessoas, ou vejo pessoas que vivem na miséria, que vivem debaixo de violência, muitas vezes dentro do lar, mas é grata por conhecer Jesus, isso me ensina muita coisa. Eu não estou diminuindo a realidade de ninguém. Mas nós vivemos um tempo e uma sociedade em que transforma as coisas numa dimensão muito maior do que elas deveriam ter. Existem muitas pessoas sofrendo de verdade. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus, Deus, o Senhor não está vendo a minha realidade, eu estou sofrendo, e Deus está olhando e falando, filho, se você mudar a tua lente, você vai enxergar que você pode aprender e amadurecer muito com essa situação. E você não tem ideia do que é sofrimento de verdade. Deus não vai jogar nada na nossa cara de maneira alguma. Esse é o mês do amadurecimento. Deus quer nos amadurecer. Quantas vezes nós estamos igual Noemi? Noemi volta para Israel achando que Deus tinha amaldiçoado ela. E quantas vezes nós estamos bicudos na presença de Deus? Bravos porque Deus não fez exatamente como a gente gostaria. Deus deseja nos trazer maturidade para encararmos as coisas, para vivenciarmos, para enfrentarmos as coisas. Maturidade para pararmos de olhar tanto para nós e começarmos a olhar para fora de nós. Porque a igreja de Jesus, ela foi chamada para transformar e não para consumir apenas. Nós recebemos de Deus para dar e não para ficarmos numa vida boa, tranquila e sossegada enquanto as pessoas sofrem. Então, nessa noite eu convido você a abrir o seu coração e a falar, Jesus, eu preciso que a minha visão seja mudada. Eu preciso aprender a ser grato pelo que eu tenho. Eu preciso começar a enxergar. Eu quero que você olhe para a tua realidade hoje, que você colocou diante de Deus, e responda para Deus se de fato a realidade sua hoje é tão ruim assim como você descreve para o Senhor. Se realmente não dá para aprender nada com isso, se realmente é o fim. Porque se tem uma coisa que o inferno sabe fazer muito bem é nos distrair. E ele nos distrai com qualquer coisa, ele nos distrai com as coisas boas, ele nos distrai com as coisas ruins. E é um tempo de despertamento do Senhor para a igreja. Para de olhar só para dentro de si, começa a olhar para fora.
Pega a tua realidade, deixa no meu altar e vai fazer o que eu mandei você fazer. Vai falar do meu amor, vai levar a minha presença, porque enquanto você estiver fazendo o que eu mandei você fazer, eu trabalho no restante das coisas. O nosso problema, querido, é que nós nos prendemos à nossa realidade, e Deus não consegue nos usar para nada. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, nós precisamos nos voltar para o centro da vontade de Deus. E quando Jesus comissionou os discípulos, Ele não disse para os discípulos, vá e sejam prósperos. Ele disse para os discípulos, vá, pregue o reino a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado, e façam discípulos. Nós somos chamados para fazer discípulos, não para vivermos a nossa vida apenas tranquila e sossegada, como se não houvesse eternidade para alguém amanhã. Há eternidade para nós e para milhares de pessoas. Não é que Deus não quer que você sonhe, não é que Deus não quer que você conquiste. Não é isso, é que a igreja do Senhor Jesus tem parado de olhar para o mandamento principal, que é o ide. E tem preocupado com faculdade, preocupado com curso, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Ei, se o Senhor pedir a tua alma hoje, o que é que você tem para apresentar para Ele? Tem gente que só tem um curso de faculdade para dar para Jesus, que não tem valor nenhum para Ele. Se Deus chacoalhar a árvore que é a nossa vida, que fruto vai cair dela? Qual fruto nós temos dado para alimentar as pessoas? Sabe por que a nossa realidade não é mudada? Porque nós olhamos muito para nós. Porque nós nos preocupamos apenas com o nosso umbigo. O segundo ponto é voltar para o centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? O que Deus te mandou fazer que você deixou no meio do caminho? Que eu deixei no meio do caminho? O que é que Deus colocou na minha e na sua mão um dia, que nós dissemos para Ele, o Senhor pode contar comigo, e lá no céu ecoa esse pode contar comigo, e Deus não nos viu mais. Nunca mais aparecemos. Se esforce. Se esforce para a sua casa mudar, para os seus sonhos se realizar. Mas se esforce para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Ore a Deus para que a tua visão mude e você consiga enxergar milagre em tudo que você vive. Mas também ore a Deus para que Deus te dê visão para enxergar o que Ele quer que você enxergue. Volte para a presença de Deus, para que Ele aplane os seus caminhos. Mas também volte para o centro da presença de Deus, para que você seja um canal dEle. Em tudo. Se submeta ao Senhor, para que os milagres dEle aconteçam na sua vida. Mas também se submeta ao Senhor, para que você seja um instrumento dEle nessa terra. Porque o dia que a trombeta tocar, não é quantos carros eu tenho na garagem que vai pesar. Não é quantas faculdades eu fiz. Deus está pouco lixando para as faculdades que eu tenho, que eu vier a ter. Quando a trombeta tocar e nós chegarmos diante da presença de Jesus, o que vai pesar para Ele é quantas almas você tirou do centro do inferno e trouxe para a minha presença. Com o seu testemunho, com as suas palavras, com a sua pregação, com o seu comportamento, com a sua voz, com o seu talento, com o seu trabalho. É isso que vai pesar. Tem um texto de Jesus que ele vai falar sobre isso. Um homem tem várias terras. E ele ganha mais terras e ele vai pensar, como que eu vou cultivar tudo isso? E o Senhor olha para ele e fala, louco, essa noite pedirei a tua alma. O que você tem para me apresentar? O que nós temos para apresentar para Jesus? Que é só para Jesus. Que diz só a respeito do que Ele deseja de nós.
Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite, porque nós temos muito que aprender do Senhor. Como nós temos que aprender, Espírito Santo? E nós queremos te pedir perdão, Deus, porque muitas vezes nós ficamos fixados na nossa realidade. Oramos apenas em cima de coisas que estamos passando, quando o Senhor tem um horizonte além para nós enxergarmos. Nós te pedimos perdão, Deus, por todas as vezes em que o inferno conseguiu prender a nossa vida no aqui, por todas as vezes que o inferno conseguiu prender a nossa vida na necessidade, no problema, na dor, e os nossos olhos não conseguiram enxergar o que o Senhor tinha para nós. Por todas as vezes em que nós não conseguimos enxergar o Teu milagre diário nas nossas vidas, nós te pedimos perdão. E clamamos ao Senhor nessa noite. Muda a nossa visão. Muda a nossa visão em todos os âmbitos. Quando o nosso coração se inclinar para reclamar de algo, nos faça lembrar que tem gente passando coisa pior. Nos faça lembrar que dessa situação nós podemos aprender e amadurecer. Nos faça enxergar que dessa situação há milagres do Senhor diário. Abra os nossos olhos em nome de Jesus. Se nós saímos da Tua presença, Pai, e deixamos de olhar para aquilo que de fato tem valor, e estamos com os nossos olhos firmados nas coisas dessa terra, nós te pedimos perdão e te clamamos, tira-nos, ó Pai, desperta-nos, acorda-nos, ó Deus, para que nós possamos voltar para o centro da Tua vontade. E nós, ó Pai, nós assumimos um compromisso com o Senhor nessa noite, que nós nos esforçaremos para viver o Teu milagre dentro da nossa casa, sim, para viver o Teu milagre dentro do nosso trabalho, sim, para viver o Teu milagre na nossa vida, sim, mas acima de tudo, nós nos esforçaremos para estar no centro da Tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor espera de nós, e nós nos submeteremos 100% à vontade do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, muda o nosso coração, Espírito Santo, para que nós sejamos essas pessoas. Prepara-nos, ó Pai, para vivermos as grandiosas coisas que o Senhor tem para nós. E quando eu digo grandiosas coisas que o Senhor tem para nós, não é só relacionado à nossa vida, mas é relacionado ao que o Senhor tem para fazer através de nós. Que o Senhor nos use como flecha, que o Senhor nos use como um farol, que o Senhor nos use como luzeiros nesse mundo que resplandece a Tua presença. Por isso, muda o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar. Nos perdoe, Deus, por muitas vezes sermos apenas consumistas do reino. Pessoas que querem ouvir uma palavra de conforto, de consolo, mas que não se coloca como instrumento para ser um conforto e um consolo para alguém lá fora. Que o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos?